Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio, finalmente, do Entre Nós. E hoje estamos com, finalmente, o nosso mate. Vamos matear nessa manhã. E o tema do nosso podcast de hoje é trauma, decisão e superação. Será que a gente fica preso nos nossos traumas e são eles que vão determinar como vai ser a nossa vida a partir de então? Como será que a gente pode, ao invés de estamos descendo a ladeira, eu não quero mais ficar no fundo do poço, eu quero começar a me reerguer. Como fazer isso acontecer? Porque, gente, se existe uma coisa que todos nós sabemos, é que a vida, ela não é uma estrada em linha reta. A vida tem suas curvas, ladeiras, descidas, pedras no meio do caminho. Quem nunca encontrou uma pedra, um obstáculo no meio do caminho? E a gente tem algumas perguntas de vocês aqui e a gente, ao longo do podcast, vai pegando essas perguntas e respondendo para aproveitar e a gente ter essa interação gostosa aqui dessa troca. Afinal de contas, o nosso podcast é a psicologia no dia a dia. E nada mais justo do que a gente responder às demandas do que vem pra gente no dia a dia. Coisas que as pessoas que nós conhecemos vivem e algumas coisas até que nós mesmas vivemos no nosso cotidiano. É isso. Vamos começar com as perguntas ou... Mas primeiro enche mais um mate aí, que ele tá uma delícia. Obrigada, mãe. Foi a mãe que fez esse mate pra nós, hein? Pois é, tem até um detalhezinho aqui. E ela é muito cuidadosa, muito delicada com isso. Ela falou, quer um enfeitezinho pra colocar? Eu falei, quero, mãe. E é o presente dela do Dia das Mães, hein? Mas a gente tava aqui no off, né? Por trás da câmera, conversando sobre uma situação. Explica para o pessoal entender da onde que surgiu esse tema. Esse tema, ele surgiu especificamente de uma situação que eu vivi com uma pessoa que eu conheço, que está passando por um problema muito grande e eu vinha há um longo período acolhendo, entendendo a dor, ouvindo, escutando, fazendo todo tipo de acolhimento que me veio à mente para que essa pessoa se sentisse compreendida e respeitada na sua dor. Porém, eu estava percebendo que quanto mais eu ouvia e acolhia e entendia e demonstrava empatia pela dor dela, a dor estava aumentando. Mais ela demonstrava que o sofrimento, ao invés de melhorar, ele estava cada vez mais se tornando latente, intenso, de uma forma assim que as lágrimas brotavam incessantemente. E aí eu pensei, poxa, será que não chegou a hora de mostrar, eu chamo de soco no estômago, sabe? Porque chega um ponto, às vezes, em que você já acolheu, já fez tudo que você sabia nesse sentido e a pessoa, ela não sai daquele redemoinho alimentando uma dor. É como se nessa estrada, que nós fizemos a metáfora, nessa estrada da vida, a pessoa se deparou com uma pedra no caminho e ela se agarrou à pedra e ficou presa a essa pedra. A pedra, ela tropeçou na pedra, machucou o pé e ela não saiu desse lugar. Ela escolheu, eu digo que muitas vezes é uma escolha, ficar ali, agarrada à pedra. E quando ela pensava numa perspectiva de mudança, a mudança era sempre, tá no caminho reto, me deparei com a pedra, eu escolho, será que eu quero contornar a pedra ou bifurcar esse caminho? Porque quando eu bifurco um caminho, eu tenho a opção de ir para a direita e para a esquerda. E aqui nesse comparativo vamos fazer a direita sendo ladeira abaixo e a esquerda sendo morro acima. E aí, diante disso, o que eu percebi dessa pessoa? Que a escolha dela era sempre ladeira abaixo. E a ladeira abaixo era o quê? Se depreciando, se diminuindo, sentindo que era incapaz. Uma espécie de vitimismo. E foi nesse ponto que eu atuei. E como que eu atuei? Mostrando, na realidade, o rumo que a vida dela estava tomando e o que ela estava fazendo para tomar direção da sua vida. Sim.
Só que antes de você entrar, eu estava até anotando para não esquecer de falar. Mas, assim, uma coisa eu fiquei pensando, né? É importante a gente entender que existe uma diferença entre eu tô me lamentando e só remoendo aquilo e presa naquela emoção e não consigo sair, e isso me faz mal, porque me coloca nesse lugar de vitimismo, né? De me diminuir. E existe uma diferença entre isto e eu entender o que eu tô sentindo, entender o que eu tô passando, validar minha emoção, reconhecer o que eu tiro de aprendizado para o meu crescimento e a partir disso crescer. Então, acho que é importante a gente enfatizar que o que você está dizendo aqui olha só, todo o trabalho que a gente fez de amparo, de segurança interna, de proteção, de validação do que você está sentindo. Agora, bora para cima. Tem a pedra aqui, e aí cabe a nós uma decisão. Para onde a gente vai? Cada decisão cria, assim, uma transformação na nossa vida, até das pequenas coisas. É como se fosse, que nem aquela série que a gente assistiu, Dark Matter. É muito legal, gente. Que eu não sei se você já viu, mas eu já até te indiquei. É muito legal. Tipo assim, o cara toma uma decisão e isso vai abrindo outras realidades. E aí, uma decisão transforma tudo na sua vida. Daí, se você toma uma outra decisão e vai para um outro caminho, isso também pode impactar demais, desdobrando em outras coisas. Mas, enfim, chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. E aí, se a gente pode ficar na dor e deixar isso nos consumir, e aí cair no vitimismo, ou a gente pode transformar isso em uma ação para o nosso crescimento, recuperando essa nossa força interna. E isso não anula, eu acho muito importante a gente entender, isso não anula a gente reconhecer o que a gente está sentindo. A gente olhar e falar, que merda, tá doendo. Ok, o que eu vou fazer a partir dessa dor? Aí é que você chega num ponto-chave, que eu considerei Tu o não soco. tomou Eu terminei já, Mari. tá. O que eu considerei o soco no estômago, que eu diria assim, que foi a autorresponsabilização. Porque Eu acho que é isso que diferencia o vitimismo do eu reconheço a minha dor, eu valido a minha dor e eu me autorresponsabilizo por aquilo que me cabe. Por aquilo que me cabe, exatamente. Eu não estou dizendo que o que aconteceu, a dor que ela está passando é responsabilidade dela. Mas diante dessa dor, o que ela escolhe? Eu friso muito nisso. O que nós escolhemos diante da dor que a gente passa? Exato. Porque você não é aquela dor. Você não é aquilo que te aconteceu. Aquilo te aconteceu. Porém, você vai ter uma escolha. Você está nesse caminho. Aconteceu uma coisa. Eu vou fazer a escolha de contornar aquele problema para a direita ou para a esquerda. Ou seja, da forma que for. Porque, sim, eu não sou o problema. Eu não tenho que pegar esse problema, me agarrar a ele como se ele fizesse parte da minha vida. Ele apenas aconteceu, mas não é parte de mim. Então, eu me deparei com esse problema, olhei, aconteceu isso. O que eu aprendo com isso? O que isso serve na minha vida? E aí eu faço uma escolha. E a pergunta que eu fiz para ela foi assim: você, diante disso tudo que você está passando, qual é a escolha? Onde você vai colocar o seu foco, a sua atenção? No problema ou na solução? Porque isso aí já delimita para que lado que você vai. Onde você põe foco, aquilo vai aumentar. Foco no problema, o problema vai se tornar gigantesco. Foco na solução, você vai encontrar, porque você vai estar alinhado em busca de uma solução. E aí o seu próprio cérebro trabalha para encontrar essa solução, porque você está buscando possibilidades. A gente enxerga, a gente vê aquilo que a gente realmente quer ver. Fala um pouquinho mais. Não consegui sentir ainda, assim, o que exatamente você está querendo dizer. Quantas vezes você olha para uma paisagem e você não enxerga realmente? Não vou nem dizer uma paisagem, vou dizer um acontecimento. Pega como exemplo um acidente de trânsito que 10 pessoas presenciam um acidente. Você vai consultar as 10 pessoas
você vai ter 10 versões diferentes, porque a pessoa vê aquilo que fez sentido para ela, alinhado com a experiência que ela já tem de vida. Sim, então você está dizendo que a nossa interpretação de mundo, ela é subjetiva. Exato. Ela vem do meu contexto, ela vem da minha infância, ela vem até de algumas questões genéticas, ela vem de todo um ambiente interno e externo que me, de certa forma, influencia a ver o mundo dessa forma. E aí, me vem um negócio assim, a seguinte pergunta, ok, se o externo e a minha genética e o ambiente e o contexto e se isso me influencia, até que ponto eu tenho o poder de escolha? Até que ponto sou eu escolhendo? Não é a circunstância determinando, não é o meu trauma que diz, ó, agora isso te aconteceu, agora é assim que vai ser, porque essa marca vai ficar em você. E é assim, nós todos lide com somos isso. marcados, Pri. Nós somos marcados até desde antes de nascer. É como se constrói o nosso... Eu sempre falo que é o nosso mapa, o nosso Waze. As referências do nosso Waze, elas acontecem a partir da gestação. E ela que dá origem aos nossos esquemas de funcionamento. Nosso esquema é um atalho. Esse atalho, ele vai me levar para um lugar traçando um percurso de previsibilidade para poupar energia, porque a ideia nossa é poupar energia. Já pensou se cada vez que você tivesse que dirigir, precisasse rememorar, lembrar como é que é, pisa na embreagem, pisa no freio, põe a primeira, olha para frente, como você aprendeu a começar a dirigir? Não, a gente faz isso no automático. A gente vive a nossa vida em grande parte no automático. Por quê? Para economizar energia. E é claro, é preciso ser assim. Porém, se o seu automático é carregado de dor, de frustração, de traumas, de abandono, qual é o seu papel? É deixar, é viver a vida nesse automático, como se você está fadada a isso, esse é o meu destino, meu mapa é esse é o meu caminho. Não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa fazer. Isso é meio que a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Não é assim que a vida funciona. Isso também é um pensamento, é um modo de funcionamento muito característico de transtornos depressivos. Quando você perde a esperança de nada do que eu faço é o suficiente para mudar a minha situação. Então, eu acho que é importante a gente enfatizar que, sim, o ambiente influencia a gente. Sim, a nossa genética também influencia. Sim, a nossa história de infância, o contexto em si, sim, influencia. Mas a gente ainda, assim, tem poder de escolha. Como? Da onde vem esse poder de escolha? Poder de escolha, ele nasce a partir da consciência. Porque qual é a grande questão, Pri? As pessoas pensam, nós muitas vezes também, nós pensamos que nós somos o que nos aconteceu. Mas a gente é muito mais do que esse tanto de coisa que a vida nos trouxe, os acontecimentos. Nós temos uma essência. E essa nossa essência é como se fosse a gente no original, de como a gente nasceu. E essa essência, marcada por vários acontecimentos, ela ainda está lá. Como que eu acesso essa essência, essa consciência? Saindo do modelo automático. E para sair do modelo automático, eu preciso da autorreflexão. Eu preciso me conectar comigo mesma. E é nessa hora que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer essa conexão sozinha. Porque é como se a pessoa ela está tão desconectada de si mesma que ela precisa de uma outra pessoa para ajudá-la a entrar novamente no caminho. Muitas vezes eu faço a metáfora da comparação de um trilho de trem. É como se o trem tivesse descarrilado e ele está andando do lado dos trilhos. Então ele não sai do lugar, ou então ele vai muito lentamente. Precisa, muitas vezes, de uma pessoa que chegue lá com a ferramenta necessária para colocar
o trilho. Sim. Colocar o trem no trilho novamente. E ele poder deslizar, porque a vida ela foi feita para ser leve. Os acontecimentos vêm, eles nos abalam, mas eles não podem ter a força de determinar quem realmente você é. É ter a paz no meio ao caos, né? Tipo, o caos pode acontecer, mas existe um lugar de segurança interna em que a gente consegue encontrar essa paz mesmo em meio ao caos. Não quer dizer que a gente não vai ficar triste, não quer dizer que a gente não vai ter nossos medos, nossas angústias. Sim, todas essas emoções são normais, são naturais, é fisiológico, é humano sentir. Mas o que a gente pode fazer é, eu entendo o que eu sinto e eu permito que essa emoção também passe. Assim como ela vem, que ela passe. E como? Como conseguir fazer? Como é que uma pessoa, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta consegue nos ajudar a pegar esse trem e voltar ele para o trilho? E uma coisa interessante que muitas vezes a gente não sabe, nós, no nosso cotidiano, a gente sozinho não dá conta de reconhecer, é que existem padrões cerebrais que nos levam, sem querer, a essa tomada de decisão de resignar ou de não, eu vou usar isso para o meu crescimento e eu vou transformar isso em força. Aí é que entra a questão. Você falou como que um profissional da área da saúde mental, física, espiritual, como é que ele pode ajudar a colocar o trem novamente nos trilhos? Isso se aprende, porque é pelo modelo, é pelo exemplo, é pela estratégia. Porque se no automático você está focando na dor, está abraçado com a dor, está fora do trilho, não consegue ver um percurso para colocá-lo, uma pessoa com essas qualificações e que sabe as estratégias para que isso aconteça, digamos um especialista, ele vai trazer a ferramenta certa para colocar o trem novamente no trilho, ele vai trazer ele vai acessar o manual de funcionamento e ele vai mostrar, ele vai dar um modelo. Porque quando algo estraga, por exemplo, um eletrônico na sua casa estraga, você vai sozinha desmontá-lo? Não, você leva para alguém que já sabe como acessar isso, ele vai consertar junto com você e vai te devolver. Então é mais ou menos assim, sabe? Algumas pessoas, elas estudam, elas são preparadas, treinadas para isso, para mostrar o caminho, para mostrar uma solução, mas ainda assim é uma escolha. Por isso que muitas vezes a gente tem paciente que o que acontece no consultório? Quando você mostra a solução, ele fala, não consigo. E aí é que eu venho com a coisa que eu considero que é um soco no estômago. Isso, mas antes da gente entrar no soco... Não me corta. Ah, tá bom. Não me corta, porque esse é o meu ponto. É porque eu queria terminar meu raciocínio. O não consigo não existe. Doa quem doer. O não consigo. Não existe não conseguir. Diante dessa expressão, não consigo, a pergunta que eu faço, não consigo ou não quero pagar o preço? Porque essa é a questão. E acabou que quem cortou fui eu. Então, enfim, mas o que eu queria dizer naquela hora, que complementa na verdade isso, é porque sim, o não consigo não existe e às vezes a gente se culpa. Por não conseguir? Por não conseguir, por achar que eu não consigo pagar esse preço, eu quero... mas eu não quero o suficiente, porque dói demais. E só para a gente entender um pouco o que acontece, o que diferencia uma pessoa, é isso que eu quero dizer, o que diferencia uma pessoa que realmente olha para a sua realidade e diz, não dá, e acaba resignando, e acaba desistindo, olha e fala, eu não consigo pagar esse preço. Qual a diferença entre essa pessoa e aquela que olha para a situação e fala, tá difícil, nossa, mas eu preciso pagar esse preço? Então, o que eu preciso aprender ou o que eu preciso fazer para conseguir pagar esse preço? Uma das coisas que diferencia é aquilo que a gente conversou sobre
o passado, sobre o histórico, sobre a nossa história de vida, porque existe um lugar no cérebro que se aciona diretamente quando a gente vive uma situação e a gente tá ali, a pedra tá aqui na minha frente, eu preciso decidir. O hipotálamo, que é essa região do cérebro, ele se ativa rapidamente para te ajudar a decidir se você vai resignar ou se você vai assumir uma postura diferente e de enfrentamento. Geralmente, quem resigna são pessoas que olham para o seu passado e falam: ferrou, eu não tenho recursos, todas as vezes que eu tentei, eu falhei. Automático. É automático. E geralmente, quem consegue ter essa postura ativa de realmente, eu não consigo, não existe, eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer, são pessoas que olham para o passado e tiveram o amparo dos pais, às vezes não tiveram o amparo dos pais, mas quando tentaram algumas coisas, viram que eles tinham recursos para conseguir. Então eu tô falando isso porque pra gente tirar o peso da culpa de cima da gente quando a gente se vê numa situação em que a gente fala simplesmente: eu não consigo. Eu não consigo, agora eu não consigo. Mas a gente precisa entender que agora eu posso não conseguir, mas com a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, eu posso desenvolver recursos, eu posso criar uma nova história. Diferente dessa que meu hipotálamo tá ali gritando pra mim: não vai por esse caminho, você vai se frustrar, você não vai conseguir. E é aí onde a gente realmente se apropria dessa verdade. Eu não consigo, não existe. Não existe porque a gente pode transformar. Então vamos complementar. Eu com não pequenos consigo... passos, né? Com pequenos passos. Isso. Enche pra valer, porque esse golinho que você tá me dando não me satisfaz. Eu gosto do chimarrão cheio. É pra ele durar. Demora demais, gente. É Eu pra tô ele 2 durar. goles já acaba. Então vamos complementar. Não consigo, não existe. Uhum. Você não quer pagar o preço. Porém, você não precisa pagar esse preço sozinha. Você pode ter suporte, sozinha ou sozinho. Por quê? Você pode não, você deve buscar suporte. Porque, afinal de contas, quando você vai para uma guerra, você vai assim, sem estar paramentado, você vai do jeito que você levantou de manhã, você sai, levanta e vai de pijama para uma guerra. Não, você vai com capacete, vai com fuzil, muitas vezes vai com um colete à prova de balas, você vai paramentado. Para a vida, você também não pode ir completamente vulnerável. Você vai, o primeiro tiro que vier te acerta em cheio no peito. Então, é nesse momento é que o não consigo, ele não existe, mas você não pode pagar o preço de alma lavada, de cara limpa. Você precisa de toda a parafernália de proteção. E uma proteção em todos os campos: emocional, psicológica, fisiológica, rede de apoio, grupo. O grupo é tudo nessa vida, gente. Por quê? Algumas pessoas venceram sozinhas, mas quando você vai ver a história, ninguém venceu sozinho. Sempre teve alguém ali segurando a mão, um suporte. Quantas histórias eu já vi de pessoas, veio lá da pobreza, da miséria, morava numa favela, pobre, coitado e tal, e conseguiu chegar a um patamar que ele queria, evoluiu financeiramente e tal. Mas quando você vai ver, teve alguém que amparou. Ou foi uma mãe, ou foi o pai, ou foi uma tia, ou foi um terceiro que ofereceu. Professor. Escuta muito, professor. Quantos professores mudaram a vida dos seus alunos? De forma assim radical. Então, da mesma forma, aquela pessoa que está na dor, que está com depressão, que está passando problemas gravíssimos, situações que ela não sabe resolver, a pior coisa é você enfrentar tudo isso sem um amparo. Sim, porque aí a gente entra nas estratégias, tá? Eu não tô enfrentando o mundo de cara lavada, mas tá cheio de estratégia desadaptativa. Eu me afasto das pessoas, porque aí eu me protejo. Eu sou grosseira, irritadiça, porque daí eu me protejo. Eu crio uma blindagem aqui do mundo. Aí eu me isolo. Eu fico só. Então o que a gente está dizendo é:
vamos com a parafernália saudável, né? Que é a rede de apoio e tudo mais, ao invés de usar esse automático de se distanciar, achar que é a vítima. E aí eu queria te perguntar sobre essa questão de quando a pessoa, ok, eu entendi, tá? É minha história, mas olha, tô presa nisso, é minha história. E aí a pessoa fica nesse lamento, nessa dor, que acaba indo pro vitimismo. Aí, geralmente é assim, ó, que é o caso dessa pessoa que começou o tema desse podcast, né? A pessoa, sim, está sentindo muita dor, não vamos desmerecer a dor da pessoa, eu entendo, mas ela escolhe de um jeito ou de outro, às vezes por falta de opção, por falta de apoio, por falta de conseguir visualizar o panorama da situação que ela está vivendo, porque a pessoa está dentro de um redemoinho e dentro daquele redemoinho do problema, a visão dela é única e exclusivamente do problema. Então, qual foi meu papel, digamos, com essa pessoa? É dar um choque de realidade no sentido de que, porque ela, naquele mundinho e naquele problema, esperava sim uma solução. Mas essa solução, ela esperava que viesse de fora. Alguém que a salvasse. Alguém que resolvesse o problema. E o soco no estômago foi o seguinte, olhando nos olhos dela, dizer que ninguém vai te salvar. Ninguém vai resolver o seu problema, porque esse problema que precisa resolvido, ele é como uma porta com a fechadura pelo lado de dentro. Ou seja, cada pessoa é responsável por resolver os seus problemas. E foi aí... É a tal da responsabilidade que você falou. Da responsabilidade. E aí vem o desespero. Porque é nessa hora que você diz que ninguém vai resolver o problema da pessoa, é que as lágrimas brotam, porque a pessoa já está se sentindo desamparada. E aí você diz, ninguém vai resolver o problema, poxa, é quase como uma facada que você dá e a pessoa pensa assim, não, realmente eu tô Ferrou então. Perdida se ninguém vai resolver o meu problema. Porque normalmente uma pessoa que está no redemoinho do problema, ela pensa que um milagre vai acontecer, que um remédio vai salvar. O que faz o remédio? O remédio ele só vai te anestesiar por um tempo. Mas depois ele vem com força total, porque aí ele vem como? Cobrando a conta. Por quê? Porque não existe esse milagre. Agora, a partir do momento que a pessoa ela aceita, sim, tem um problema, sim, ninguém vai me salvar, eu preciso resolver esse meu problema. A responsabilidade é minha, não fui eu que criei, mas ele me afetou, então eu preciso colocar um limite, eu preciso ressignificar aquilo, dar a volta na pedra que apareceu no meu caminho, mas eu não preciso fazer isso sozinha. Essa que é a grande questão. Então, depois do soco no estômago de dizer que o seu problema só pode ser resolvido por você, aí sim, vem, como você pode resolver? Fazendo o quê? Quais são as estratégias, quais são as possibilidades? Para essa pessoa, a possibilidade que eu dei é, vamos lá? Lava, vai ao banheiro, lava, enxuga esse rosto, joga uma água, respira, olha para o espelho e me diz o que você está vendo na hora que você olha para o espelho. E volta aqui. Porque o que a pessoa, quando ela está no fundo do poço, quando ela olha no espelho, o que ela vê? Nada de bom. Só fracasso. Só fracasso, só fraqueza, só dor, só incapacidade. Então, o primeiro ponto é o quê? Resgatar quem realmente ela é. E quantas vezes você já chegou para algum paciente seu e perguntou quais são os seus pontos fortes? E essa pessoa não sabe dizer quais são os pontos fortes dela. Por quê? Porque nesse momento o olhar dela é tão focado na dor que ela não consegue ver nada além da própria dor. Você já passou por algum caso semelhante assim? De um paciente que ele não consegue... Você conhece aquele paciente há 3, 4 sessões e já conseguiu perceber o potencial dele. Você já observou e já inferiu todas as potencialidades que ela tem apenas contando a história de vida dela em poucas palavras muitas vezes. E ela não consegue ver.
Sim. Ela, a pessoa que eu estou dizendo, né? Uhum. Enquanto que quando você fala assim, olha, mas você me disse que você passou por essa dificuldade, você superou dessa forma no passado. Quem supera uma dificuldade como essa e chega onde você chegou aqui até agora, quais são as características que essa pessoa tem que ter? E aí ela começa a enumerar. Eu acho que uma pessoa para chegar aqui onde eu cheguei, realmente, sem coragem eu não teria chegado. Sem determinação, sem foco, sem fé. E aí assim, mas se você chegou até aqui, então você tem ou não tem essas características? Sabe que eu acho que eu tenho mesmo. Sim. E é um processo, né? Vamos para as perguntas? Vamos. Vamos lá para a primeira pergunta. O que faz algumas pessoas afundarem após uma dor, enquanto outras se tornam mais fortes? Resumindo, né? Porque foi basicamente isso que a gente falou tudo Mas até agora. vamos colocar essa dor como uma depressão. Tá. O que faz uma pessoa sair do processo depressivo, ou pelo menos, como é que fala, me fugiu agora, com relação aos sintomas do processo depressivo, remissão. Ah, sim. É essa palavra que eu estava procurando. Uhum. O que faz, qual a diferença entre uma pessoa que consegue superar ou sair desse processo depressivo daquela pessoa que ela fica lá e só piora cada vez mais? Uhum. Você quer falar? Quer que eu fale a minha? Ah, eu pensei que você ia falar. Não, eu tô- Você estava construindo. Vai, em cima da depressão. Diga. Para mim, o principal é rede de apoio. Segundo, a pessoa ela fazer uma escolha. E essa escolha é escolher a si mesmo. Sim. Uhum. Né? É fazer um movimento para dentro, onde ela vai olhar sobre quem ela realmente é e o que ela está deixando acontecer. E quando eu digo que ela está deixando, não é que eu estou deixando que o sofrimento venha, mas eu não estou olhando para o sofrimento com um olhar de aprendizagem. Estou olhando com um olhar de derrota. Ou pegando isso como se fosse algo seu, né? Isso está me acontecendo porque eu mereço, porque eu sou ruim, porque, né? Enfim, a gente se identifica com a dor. Exato, e aí você falou da culpa. Uhum. Porque a culpa não leva a pessoa a lugar nenhum, a não ser o fundo do poço. Uhum. Por quê? Porque a culpa ela não tem o intuito de te fazer crescer. Ela só tem o intuito de te punir. E aí? A punição é educativa? Não, a punição é autoflagelo. Tá, isso me aconteceu. Beleza, me aconteceu. O que eu vou fazer com isso que me aconteceu? O que eu vou aprender com isso que me aconteceu? Esse problema vai me tornar mais forte ou vai me destruir? Porque assim, quando a gente vai para academia, gente, convenhamos. Quando você vai para academia, você quer o quê? Se expor ao máximo a levantar peso. Para quê? Para você crescer, para você se transformar. Então, de uma certa forma, você se esforça, você se expõe à dor para crescer, para evoluir, para melhorar. É claro que você não vai pegar e chegar no primeiro dia da academia e querer pegar o peso máximo, mas você vai gradativamente. É por isso que eu sempre digo, um dia de cada vez, um passo de cada vez. E cada dia melhor. Porque sem esse destino e sem esse foco, sem traçar uma meta de onde você quer chegar, você não vai a lugar nenhum. Pergunta 2. Não, mas só você que pergunta, agora é minha vez de perguntar. Ok. Eu acabei de falar sobre caminhos fáceis e caminhos difíceis, né? Por que muitas pessoas escolhem o caminho mais fácil e que leva muitas vezes ao fundo do poço? Porque, primeiro, qual é o caminho mais fácil? Diante de uma dor, qual é o caminho mais fácil? Posso responder para mim? Para mim, o caminho mais fácil diante da dor é se entregar para a dor.
Por exemplo, quando o seu Nem pai... sempre é o melhor caminho. Não é o melhor mas- caminho. Mas, por exemplo, quando Não, o seu pai mas- morreu, doeu muito, mas doeu muito. E qual seria o caminho mais fácil para mim? Simplesmente me entregar essa dor Resignar, né? e aceitar, porque é algo a morte é algo contra a qual qualquer tipo de batalha já é perdida, porque não tem solução, não tem saída, não tem nada que você possa fazer contra a morte. Ela vai acontecer e ponto final. E muitas vezes aceitar essa dor e se resignar a ela é o caminho mais fácil, porém é o caminho que te leva ladeira abaixo. Como, por exemplo, Mas você... o que é essa aceitação que você está falando? Aceitar é aceitar que aquilo te aconteceu e que não tem nada que você possa fazer para mudar. Mas isso é verdade. O quê? Não tem nada que você possa fazer para mudar a morte. Sim. E aí, se você aceita a morte, mas você não aceita e não supera, eu aceito. Ah, morreu, tá. Mas agora minha vida tá fadada Então, a você não aceitou, né? Você tá lutando contra, né? Não, não admito que isso aconteceu, meu Deus. E aí, esse é o caminho mais fácil. Por quê? Imagina você estar andando de bicicleta por uma rua, por um caminho. De repente, nesse caminho, rompeu, você perdeu alguém, a pessoa morreu. E aí, você quer se entregar a essa dor, porque no primeiro momento você quer o quê? Você quer realmente viver e deve sim viver essa dor intensamente, porque ela faz parte do luto. Faz parte do processo de cura. Só que, se você não para de repente de descer a ladeira, e é fácil você subir numa bicicleta, imagina, né, a comparação de você estar andando de bicicleta. E aqui está a dor, a perda, chegou aqui no caminho. E aí eu escolho virar para a direita. E a direita é morro abaixo. É fácil descer. É só você se entregar àquela dor e você não precisa nem pedalar, você vai descer automaticamente. Porém, lá no final dessa descida, quanto mais fundo você for, mais difícil depois é subir. E você vai chegar lá no fundo do poço. No entanto, quando você faz a escolha e a opção de morro acima, você vai sim ter que pedalar, vai engrossar muito as suas pernas, vai ter que sofrer, mas porém quando você chegar lá em cima, no topo ou no meio do caminho, que você der uma paradinha, você vai olhar para baixo e vai vislumbrar o caminho. Então assim, e vai se fortalecer, porque assim não tem crescimento sem dor. Não tem, é a dor que faz com que a gente evolua do patamar para o outro. A vida precisa sim ser feita de luta, de esforço. Sim. Porque não. Sim, só que aí você também escolhe como lutar essa batalha. Eu costumo pensar para mim mesma, quando eu tô com muita preguiça ou bate aquele desânimo e aquele marasmo de ai meu Deus, mais uma vez, tendo que isso, tendo que fazer aquilo, tendo que tal. Isso eu costumo dizer para mim, se não tivesse esses desafios, né, de você ter que levantar cedo, ter que ir construir sua vida, se fosse tudo entregue de mão beijada, a gente seria infeliz. A bem da verdade, a gente seria infeliz. Depois que a gente começa a estudar neurociência afetiva, a gente entende como é que é esse processo dopaminérgico, inclusive, do bem-estar. Que só vem depois de vencer um obstáculo, uma luta ou de conquistar alguma coisa. É, porque quanto mais gostosuras a gente põe, assim, por exemplo, eu tomo um sorvete daquele cabuloso. Perceba você depois de comer um sorvete super gordo. Como é que você se sente? Dá na hora da primeira mordida, da primeira garfada, da colherada, dá aquele pico dopaminérgico, aquela sensação deliciosa. Mas quando logo depois, assim como subiu rápido, o trem desce, que é uma beleza. E aí vem aquela
aquela angústia, aquele marasmo. Agora observa quando você prepara seu alimento, sei lá, você, seu marido, seu namorado, sua amiga, sua mãe, enfim, vocês vão para a cozinha e preparam juntos uma ceia. Vão conversando, dá uma trabalheira antes de começar, dá até uma preguiça, mas depois a sensação de bem-estar permanece por mais tempo. E esse é o segredo de você ter que se esforçar para conquistar algumas coisas. Isso gera na gente essa sensação de satisfação, de autoeficácia diante de si e diante da vida. Para, inclusive, quando acontecerem os percalços, que não tem como, vão vir, a gente se perceber capazes de enfrentar. Você consegue imaginar a vida sendo 100% maravilhosa o tempo todo? No céu vai ser assim, quando não tiver um corpo, aí sim, porque o físico não dá, a gente não conseguiria sentir essa satisfação. Não conseguiria. E a tristeza, ela existe? Sim. A gente ia cair em tédio. Em tédio, exatamente. Infelizmente, parece papo besta, mas gente, não é. Não é. Quando a gente tá muito, com tudo muito assim, uma vida muito cheia de coisas assim, hiperdopaminérgicas, comece a perceber que o seu corpo, para tentar se regular a essa nova realidade de muita tela, muito doce, muito não sei o quê, a gente começa a sentir um desânimo, sabe? Porque nada alcança aquele pico dopaminérgico que eu tive da primeira vez, então eu preciso mais, sempre mais, sempre mais. Nossa, isso não é o ideal, não funciona. Acho que a gente precisa ter alguns respiros. Eu vi uma perguntinha aqui. Dos benefícios, não. Ter alguns respiros do excesso de dopamina e tal, mas enfim, isso não tem nada a ver com o que a gente estava falando. Mas do isso trauma, isso é o oposto. Mas o que a gente está falando o tempo todo responde a uma das perguntas que chegou aqui. Como? Porque tem muito essa questão de como transformar sofrimento em amadurecimento. Por quê? O sofrimento, algo que aconteceu que causa dor, ele pode ser dor eterna. É uma dor inesquecível, uma dor que não passa, uma dor que te aprisiona. Ou pode ser uma dor que vai te levar para outro nível, para outro patamar, porque ela vai resultar do amadurecimento que a dor traz. Como diferenciar quem fica só na dor e quem transforma essa dor em amadurecimento? Eita, os chocolate, dois são... não, é o Todd. São os dois aqui. Gente, tem 2 cachorrinhos aqui. E eles estão até calminhos, porque não latiram até agora. Eu não sei se vou estar respondendo exatamente a essa pergunta, mas eu não lembro mais qual era a pergunta. Qual a diferença entre o que transforma a dor, que fica dor o tempo todo e não sai do viés de dor, do redemoinho da dor, e a dor que se transforma em amadurecimento? Aí eu vejo a ação. Quando eu pego essa dor, eu entendo essa dor, eu acolho minha dor e eu vejo e eu transformo essa dor em uma ação de crescimento, tanto para o meu crescimento quanto para o próximo. Algumas vezes, isso aconteceu várias vezes essa semana, eu escutei alguns relatos de pessoas que não é fácil, né? Uma mãe perdeu um filho. Nossa. E aí, uma mãe perdeu o seu filho e literalmente ficou na dor, não conseguiu sair dessa dor. Tinha outros filhos, mas não tinha energia para sair, para entender que, ok, esse meu filho foi, e eu tenho outros filhos para cuidar, mas esse meu filho foi, e eu não consigo sair disso. E isso, eu entendo, assim, eu entendo racionalmente, né? Porque só vivendo para você realmente saber o que é a dor de perder um filho. Mas eu penso, e os outros filhos, cara?
Como é que faz isso? Aí a grande questão, Pri, olha só. Ela tem, digamos, outros 2 filhos. E eram 3. Ela perdeu 1. Nada vai substituir. Nada vai substituir o filho que ela perdeu, mas ela fez uma escolha. É por isso que eu digo que as pessoas fazem a escolha. Ela escolheu colocar toda a energia de vida dela na perda do filho amado. Podia ter transformado essa dor em cuidado para os outros filhos. É uma ação que faria o bem para outro filho. E por que ela não aceita? A não aceitação. Tem coisas na vida que a gente tem que se resignar e aceitar, porque não tem. A gente já estava falando da morte. Não, eu acho que resignação é diferente de aceitação. É porque a resignação ela leva muito para o caminho de... Resignar não tem nada que eu possa fazer e, tipo assim, gera mais sofrimento, porque você acha que você não tem condições de lidar com aquele sofrimento. A aceitação é um processo de cura, é a primeira parte do processo de cura. Você entende o que você está vivendo e você aceita que a realidade é essa como ela é. E que não tem nada que você possa fazer para trazer essa pessoa de volta. E isso não significa que essa dor não possa ir embora. Eu acho que a dor, ela suaviza e ela se transforma em lembranças. Isso. E, na verdade, não é que essa dor não possa ir embora. Essa dor, ela provavelmente ela vai aparecer várias vezes ao longo da vida, com menos frequência, às vezes com uma intensidade um pouco mais leve, mas é aprender a conviver com a dor. É aceitar que essa dor existe e que eu posso continuar com a vida apesar da dor. E transformar essa dor em boas ações, ações valorosas, ações conectadas com aquilo que é de valor para mim. A minha família, os meus amigos, a minha fé, um trabalho voluntário, os meus doguinhos, enfim, transformar essa dor em ações valorosas. Acho que seria esse um dos caminhos. E uma ação valorosa que te tira do fundo do poço. Porque toda ação, todo movimento e às faz... vezes até de autocuidado, né? Sim, porque quantas pessoas eu, por exemplo, atendo que eu pergunto quem é a pessoa mais importante do mundo para você? E a resposta que eu menos escuto é eu. Todos se colocam em segundo, em terceiro ou em último lugar. Porém, se você ama muito o seu marido, você vai ser uma boa esposa a partir do momento em que você se colocar em primeiro lugar, se cuidar, se proteger. Transbordar o amor que você tem para o próximo. Ao invés de só entrega, esquece de nutrir a si e acaba entrando naquele lugar de amargura. De só eu que dou, só eu que dou, só eu que dou. Né? Mas enfim, gente, isso aí é um tema para uma outra conversa, um outro podcast. Isso, e os nossos doguinhos estão aqui nos esperando. Vamos dar um tchau aqui baseado, apresentando eles, Pri? Pega um que eu pego o outro. Pera aí, gente, só para vocês conhecerem o Todd e o Choco. Vem cá, meu amorzinho, vem cá. Oi, galera! Ai, gente. Opa! Que é isso? Que isso? Que maldade é essa, Nossos gente? parceiros, gente. Ok. Pronto. Esse Todd tá meio... E eles passaram o podcast todinho aqui, embaixo da mesa, participando, quietinho, sem latir. Foi até positivo, foi né? E é isso, galera. Obrigada por ficar com a gente até agora. Espero que tenha sido útil, construtivo, que vocês tirem bons princípios para aplicar no dia a dia de vocês, boas reflexões, porque esse é o nosso propósito aqui. E que a gente construa uma jornada mais leve, encontre um lugar de paz, mesmo em meio ao caos, e que aos poucos a gente possa ir alinhando a nossa vida com aquilo que a gente realmente quer viver, para sair um pouco desse automático que às vezes a vida nos coloca. Nós temos poder de escolha. Por mais doloroso que isso seja, que aos poucos a gente possa ir construindo as escolhas que realmente trazem significado para a nossa vida.
E essa construção, ela nunca precisa ser sozinha, ela não deve ser sozinha. É rede de apoio, aquele seu grupo que... E se você não tem um grupo, eu estou falando aqui rede de apoio e grupo, e muitas pessoas se sentem só e não tem o primeiro passo de alguém que chegue e dê a mão e diga, venha caminhar comigo. Mas até isso, gente, é uma escolha. Porque construir relacionamento, dar o primeiro passo para que isso seja significativo e diferente na sua vida. Ninguém precisa ficar só. Em momento algum, a gente quis dizer que é fácil isso. Não, nem sempre é fácil, nem sempre é leve, muitas vezes vai ser difícil pra caramba, mas quando a gente se apropria da nossa própria vida, a gente começa a construir uma vida que faz mais sentido para nós, uma vida que vale a pena, uma vida que possa expandir para além de nós e também abençoar outras pessoas. Então não é que seja fácil, não é que a sua dor não tem valor, de jeito nenhum, não tem nada a ver com isso, mas é a gente se despertar para mesmo diante da dor, a gente bater ali a poeira e falar, ok, o que eu preciso fazer para conseguir tomar essa decisão de ir por esse caminho, de estabelecer um lugar de força, de amparo, de segurança para mim, ao invés de resignar. Exatamente. E, gente, precisamos dos comentários de vocês para dar um norte, inclusive, sobre os próximos temas. Deixe aqui a sua pergunta ou a sua sugestão para o tema do próximo podcast. Deixa seu like, compartilha e segue a gente aqui também, para que a gente possa ter mais dessas trocas. Nos vemos no próximo mateado.